temos alguns novos aqui que não estavam na tua outra participação, inclusive alguns pré-incubados também, tá? Tenhamos todos uma boa noite, então, contigo, Gabriele. Boa noite a todos. Então, me apresentando e dando continuidade à conversa da semana passada. Meu nome é Gabriele Cristina Endres, eu sou advogada, sou especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul e estou terminando meu mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios pela Unicinos. Eu tenho intercâmbio em Direito Societário na Colômbia e atuo, então, em propriedade intelectual, direito societário, contratos empresariais, relações de franquias e outras demandas de caráter empresarial. Queria agradecer novamente à Agitec, na pessoa da Giane e do Maurício, pela oportunidade de poder trocar uma ideia e conversar com vocês. Já deixo desde o início aberto a perguntas, tá? Podem me interrompendo se for necessário, ou mandando no chat mesmo, e aí peço até a ajuda da Giane para eventualmente, se eu não ver, e me chamando atenção, tá? Então, bem tranquilo, uma conversa entre a gente e é para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Hoje a gente vai retomar, então, uma conversa sobre propriedade intelectual. Retomar, eu digo, porque na semana passada eu cheguei a falar um pouquinho sobre a questão de registro, ou melhor, da não possibilidade de se registrar uma ideia, e então a gente retoma de lá, tá? Só para contextualizar vocês, e aí caso também eu não fale sobre algum tema que seja do interesse de alguém, depois também podem me chamar, tá? Porque o tema de propriedade intelectual, ele é muito amplo. A propriedade intelectual, ela se divide em 3 grandes temas, tá? Então, eu tenho, na verdade, os direitos autorais e conexos, que seria, por exemplo, o direito de músicos, de execução, de obras literárias, artísticas, científicas. Eu tenho um tema que é da propriedade industrial, que aí é dos registros de marca, concessão de patente, de registro de desenho industrial, a questão da concorrência desleal também é protegida por aqui. Eu tenho também aí, em outro plano, a questão de outros direitos sui generis, que seriam, por exemplo, a questão da proteção de novas variedades de plantas ou mesmo topografia de circuitos integrados, tá? Hoje a gente vai falar de forma mais específica, como é voltado o tema para startups, sobre marcas e patentes, tá? Que, na verdade, eu acho que são 2 dos temas mais importantes para a gente. Mas repito aqui que se alguém tiver qualquer dúvida sobre qualquer outro assunto que eu não abordar, tá? Podem ir chamando ou falando depois. Quanto à questão de marcas, tá? As marcas, elas são registradas numa autarquia federal, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui no Brasil. Essa marca, e aí muita gente tem dúvidas sobre, e vira e mexe, eu sou consultada para entender se essa marca é possível, né, ser registrada ou não, tendo em vista que a tela é um dos principais ativos hoje das empresas, então ela é realmente muito importante. O registro de uma marca, ela não é só importante com relação à própria proteção para a empresa ou para a pessoa física, se for o caso, mas também para se conseguir investidores, né? Por exemplo, pensando aqui numa relação de franquias, tá? Inclusive, exigência, né, de que se tenha lá na circular de oferta de franquias, que é um documento que a gente entrega antes de efetivamente acontecer a contratação, então antes de se ter o contrato de franquia, se tem essa circular de oferta de franquias, no qual lá a gente já coloca que essa empresa, essa franquia, enfim, essa franqueadora, ela tem sim a concessão, o registro daquela marca, tendo em vista que numa franquia o que se explora é sim, né, claro, além de todo o know-how, mas é a marca que aparece. Então lá a gente já coloca numa relação que tem lá o registro, porque isso sim vai fazer com que se tenha segurança, né, para quem está contratando. Então a marca, ela é importante nesse sentido, tá? Mas não só numa relação de franquia, por óbvio, também por questões de investidores, né? Os investidores que vão eventualmente vir a aportar capital na tua startup ou
ou mesmo na tua empresa tradicional, enfim, eles vão exigir que tu tenha esse registro, ou que até mesmo tu tenha a concessão de patente, né? Então, nesse sentido, essa proteção ela é essencial. Para além disso, pensando que a marca ela é esse ativo tão grande, né? Por vezes hoje em dia a gente tem, nos tempos atuais, na verdade, a marca ela passa a ser um dos principais, se não o principal ativo de uma empresa, né? Até eu fiz um estudo e que resultou num artigo no qual eu estudei essas questões de valuation, mas sobretudo de como a gente apurar os haveres em caso de liquidação de sociedade para entender a importância da marca, então como que se apuraria isso. E aí tem vários fatores, claro, entra aqui contabilidade, mas de qualquer forma só para efetivamente mostrar para vocês o quanto ela é importante, inclusive numa disputa judicial por uma dissolução societária, tá? De qualquer forma, então, a marca, para eu conseguir registrar, conforme eu comecei comentando e depois já puxei vários outros assuntos, porque é um tema bem amplo e legal, ela precisa, na verdade, ser individualizada e que tenha distinção. O que isso significa? Ela precisa ter um caráter distintivo e não pode ser enganosa, tá? Então, toda vez que eu quiser pensar se a minha marca ela pode ou não, se ela é ou não passível de registro, eu preciso sempre pensar na distinção dela. E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho e vai conversar juntos sobre essas possibilidades todas, tá? A marca ela tem proteção via de regra aqui no Brasil, tá? É uma proteção territorial, na qual é para o seu ramo de atuação. Então, por exemplo, se a minha marca ela vai ser para calçados ou para, sei lá, para sabonetes, a minha marca vai ser protegida naquela atuação. Lá, quando eu vou fazer o registro junto ao INPI, eu vou escolher, tá, as classes já antes, eu vou pensar na classe que eu vou escolher para fazer esse registro, e mesmo dentro da classe eu tenho várias subclasses. Lá no INPI eu consigo verificar, e aí, claro, hoje já tem vários softwares que fazem isso com uma precisão até maior, né? Mas eu verifico e vejo a viabilidade de novidade ou não daquela minha marca naquela classe, naquela área de atuação que eu pretendo, então, fazer o meu registro. Então, por exemplo, se eu tenho uma marca na qual eu quero registrar para calçados, a minha proteção vai ser naquela área específica. A exemplo aqui da marca de chocolate Garoto, tá? Se, digamos, ela é, na verdade, né, registrada para chocolates, eu posso ter a marca Garoto para alguém que fabrica pneus. Nada impede, tá? A única questão que eu tenho que cuidar nesse sentido, e aí eu não vou poder ter um registro naquela outra área que não aquela que se desenvolve aquela atividade, enfim, é para marcas notoriamente reconhecidas e de alto renome. O que isso significa? As marcas de alto renome, elas possuem proteção em todos os ramos de mercado. Exemplo do McDonald's, da Sadia. Então, mesmo que eu queira colocar uma marca Sadia para calçados, eu não vou conseguir, porque ela tem essa ampla proteção, tá? As marcas notoriamente conhecidas já são aquelas que, na verdade, elas vão ter uma proteção independente de haver um registro aqui no Brasil. Mas aí é só para o ramo de atuação dela. Então, essas duas, mas fora essas duas, eu não preciso ter um cuidado tão peculiar, tá? E aí, claro, tem outras questões que a gente agora vai também ir conversando, porque são vários pontos. A marca, ela pode ser só o nome, então a literalidade mesmo, por exemplo, garoto, tá? Ela pode ser a figura que vem a ser vista como essa marca, exemplo, o Snapchat tem a figurinha do Snapchat, o McDonald's tem o M, e ela pode ser também mista, quando eu vou, na verdade, fazer um registro tanto da figura, da imagem, daquela expressão, quanto do nome, tá? Então, lá no INPI eu também consigo elencar se eu vou querer que seja só o nome ou só a figura. Aqui uma coisa de ordem bem prática que é importante a gente cuidar e pensar é que quando eu vou fazer esse registro dessa marca, por vezes o meu nome ele não vai ser tão distintivo só pela parte nominal, mas no momento em que eu coloco algum elemento nele, alguma grafia diferente, coloco alguma cor, sei lá, faço com que ele tenha essa distintividade, né, que seja visualmente perceptível, que se tenha uma diferença, eu consigo registrar ele, tá?
Então, às vezes, por isso que é importante até eu ter alguma figura, eu me preocupar com a criação, né, da marca enquanto uma logo, digamos. Claro que isso nem sempre é essencial, por vezes eu consigo registrar alguns nomes sem que se tenha isso, tá? De qualquer forma, em alguns países, por exemplo, aqui no é o caso do Brasil, eu consigo vir a registrar marcas olfativas, sonoras, gustativas, mas ainda a gente não está nesse patamar, tá? Então, são suscetíveis de registro como marca, né, os sinais que são visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Quais seriam essas proibições legais? Além desses cuidados que eu falei com relação à marca notoriamente conhecida e de alto renome, eu tenho que cuidar para minha marca não infringir a ordem pública, não ser ilícita, não trazer expressões que venham a ofender alguém, tá? Isso eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso, por exemplo, registrar na minha marca uma bandeira, um símbolo de arma, assim, não posso também, tá? É proibido. Com relação, por exemplo, a nomes comuns, tá? Por exemplo, um exemplo muito grande que a gente tem é o da Apple, né? A Apple, maçã, tradução, é um nome que, na verdade, é muito comum. E a lei até proíbe, tá? Que se use essas utilizações via de regra genéricas e comuns. Mas por que então a Apple conseguiu e utiliza, enfim? Porque aí eu tenho, na verdade, um ponto muito importante aqui, que é o de que quando eu vou registrar o meu nome, por exemplo, se eu quiser abrir um restaurante italiano, tá? Ou um mercado, eu não posso registrar como marca, por óbvio, só restaurante italiano ou mercado. Mas se eu colocar lá, Gabriele Cristina Endres, restaurante italiano, eu consigo, tá? O que eu não consigo é registrar, então, expressão comum que seja do meu mesmo ramo de atividade. E aí, voltando à Apple, por que a Apple conseguiu? Porque a Apple não vende maçãs. A Apple tem base tecnológica. Então, nesse sentido, é possível, tá? É possível utilizar expressões comuns quando elas não se referem à sua própria atividade. Outra coisa que aqui a gente é importante pensar e que já fui procurada também para tratar sobre essas questões de personagens, né? Hoje em dia, muita gente quer abrir bar, por exemplo, e outros tantos negócios, sei lá, voltados. Vou trazer a figura aqui do Incrível Hulk, vou abrir a agropecuária Hulk, e aí vou trazer a imagem do Hulk. Não pode por quê? Porque aquela questão do Hulk, enfim, ou do Homem-Aranha, ou seja, do que for, é protegida daí por direitos autorais, né? Eu estou infringindo um direito de outro. Aqui também, outro ponto importante é a questão da concorrência desleal, que eu acabo fazendo, né, quando eu acabo utilizando algumas expressões, algumas figuras que, na verdade, não são minhas, né? Então, todo esse cuidado existe. Mas, vou repetir que hoje já existem softwares, existe tanto uma pesquisa, na verdade, no próprio INPI com relação a isso, tá? Que a gente vai lá, escreve o nome, pesquisa, vê se é possível, mas também existem softwares que cuidam desse processo de verificação de marca. Então, quando vai haver se eventualmente, né, alguém precisar fazer algum registro de marca, vai perceber que eventualmente pode receber algum e-mail ou mesmo um comunicado do advogado falando que houve uma oposição por alguma expressão ou por alguma coisa que foi registrada. E isso acontece justamente porque várias empresas, principalmente as grandes, né, elas contratam escritórios especializados que têm esses softwares e que ficam cuidando, então, ou mesmo, na verdade, escritórios de advocacia ou escritórios que só trabalham com propriedade intelectual, tá? Não necessariamente o escritório de software ou que só faça isso, mas contratam esses escritórios que passam a cuidar disso. Então, toda vez que alguém tenta registrar alguma marca que é a marca de um cliente meu, eu consigo ver que houve aquele pedido, né, que foi publicado na revista lá de propriedade intelectual, e aí eu consigo informar o meu cliente que tem alguém tentando registrar alguma expressão parecida ou mesmo igual a dele, e aí eu consigo fazer a oposição. Então, não é tão incomum, na real, é bem comum de alguém receber algum e-mail, ou enfim, nesse sentido, pensando, né, nesse tratamento que existe com os softwares, tá? No mais, eu então sempre tenho que cuidar para ver se a minha marca, e aí eu vou repetir isso porque é bem importante, é uma dúvida que existe muito, tá? Posso registrar, não posso. Para além de eu ver se alguém já atua e já tem o mesmo nome que o meu na mesma área de atuação da minha,
eu sempre tenho que pensar na distinção dos elementos da imagem ou mesmo do nome, tá? Ainda existem alguns outros tipos de marca, que eu acho que é legal até falar aqui, que seriam, por exemplo, marca coletiva, que seriam destinadas a algum grupo, alguma associação. Então, eventualmente, por exemplo, existir alguma associação de arquitetos, alguma associação de contadores, enfim, a própria organização pode vir a requerer o registro da sua marca que ela criou, e aí as pessoas, claro, com base no regulamento, né, e na possibilidade de utilizar, podem utilizar essa marca coletiva e mais a sua marca individual. Também existem aqui algo que a gente tem que tomar muito cuidado, as marcas de certificação. O que é isso? Marcas de certificação, elas servem para testar conformidade de algum produto com alguma norma, mas elas não substituem, eventualmente, por exemplo, né, o fato de que eu tenho que pedir alguma autorização da vigilância ou selos de inspeção, nada disso, tá? A marca de certificação, ela vai vir a fazer com que não se precise esses outros selos, tá? A marca de certificação, ela é, por exemplo, aquela ISO 9000, para brinquedos, aquela Brinq, e mesmo que tu tenha, que tu contrate, então que tu peça, que tu comece a usar, né, esse tipo de marca de certificação, que vai às vezes aqui numa embalagem, tô com uma água de coco aqui, que vai na embalagem do teu produto, isso também não afasta a tua eventual responsabilidade perante consumidores, tá? Isso é muito importante. Isso é mais uma estratégia de mercado para dizer que o teu produto, enfim, ele está de acordo com uma empresa que é especializada nessas questões de normas técnicas. Então, é como se fosse um cuidado maior que dá mais credibilidade no mercado. Mas isso não afasta, tá, a responsabilidade frente a consumidores por eventual dano que se realize. Então, tu não vai poder pegar e falar, não, isso aqui é tudo culpa da ISO 9000 ou da Brinq ou de quem quer que seja. No mais, então, quando a gente vai fazer uma marca, né? Agora falando um pouco do processo do pedido, que é também algo que as pessoas têm muita dúvida. Primeiro é gerado uma guia, tá? Depois a gente entra com o pedido, é publicado, é feito um exame formal primeiro lá no INPI para ver se está tudo certo, se não falta alguma procuração, algum dado, enfim, nesse sentido, sem entrar no mérito, tá? Aí é feito esse pedido, enfim, ele é publicado na revista de propriedade intelectual, tem uma publicação constante que ocorre toda semana, que aí então é através dessas publicações, inclusive, que, né, por meio de software se tem todo esse cuidado de verificar se alguma marca similar à minha foi ou não registrada, mas eu consigo acompanhar ali também, só que tipo são nem sei quantas páginas, é muito grande, tá, a revista, então ou tu dá um Ctrl F, procura exatamente o que tu quer, ou na verdade fica difícil. Isso caso tu queira acompanhar alguma outra similar, né? Alguma marca similar à tua no sentido. Mas aí então há essa publicação desse pedido. As pessoas têm 60 dias para vir a reivindicar algum direito que eventualmente tenham sobre a marca que tu fez o pedido, e aí isso é a oposição, tá? Dessa oposição, a gente consegue fazer uma manifestação dizendo não, a marca é minha, não é tua, enfim, aí tem que ver toda a questão probatória, que eu tô sendo bem simplória, tá? Mas é só para vocês entenderem mesmo. E aí o NPI vai examinar. Então, ele vai ou conceder o registro da tua marca ou não. Se ele não conceder, tem recurso, e se ele conceder, depois tem pagamento final de uma taxa de concessão. Tem um prazo ordinário para fazer o pagamento em até 60 dias, e depois, se ainda não fizer, eu tenho mais 30 dias para fazer o pagamento, e aí aumenta um pouco o valor, e se eu não fizer o pagamento da concessão lá no final, o meu pedido é arquivado. O registro de marcas aqui no Brasil, ele tem demorado em torno de uns 10 meses, mais ou menos, tá? Depende do caso. Agora, com a pandemia, por exemplo, infelizmente, os prazos ficaram suspensos durante um tempo, então as coisas ficaram um pouco mais vagarosas, né? Com relação às marcas, também algo bem importante é a questão de marca internacional, né? Que é uma dúvida bem frequente também.
se eu registrar minha marca no Brasil, né? Qual que é a minha proteção fora daqui? O Brasil, ele não assinou um protocolo bem importante, que é o Protocolo de Madrid, que dá, digamos, essa proteção internacional de marcas. Então, aqui eu não tenho, tá? Eu tenho que fazer o pedido em cada país para ter a proteção nos outros lugares, e aí ver, né, as questões de cada lugar, mas tem um tratado internacional que é por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, no qual faz o pedido e aí, na verdade, tu escolhe os países que tu quer essa proteção e aí esses países podem ou não, é claro, tem todo o mesmo processo que daí tem no Brasil, tem nesses lugares e aí aceitar ou não que a tua marca seja registrada. Com relação à marca, pessoal, acho que era isso. Não sei se já tem alguém tem alguma dúvida sobre isso. Eu falei bem rápido e, na verdade, são várias informações. Valores também é uma dúvida que geralmente se tem, valores do pedido, né? Tem 60% de desconto para quem é ME, PP, pessoa física, mas a pessoa física tem alguns cuidados, tá? Quando a gente faz o pedido. Então, esse 60% de desconto, na verdade, vai ser uns R$ 170, mais ou menos, não lembro exatamente o número, tá? Mas por classe que eu queira registrar. Então, se eu quiser registrar em 10 classes, são 10 vezes esse valor. Se eu registrar só em uma, só pago uma vez por óbvio. E aí lá no INPI também as taxas elas variam conforme vai havendo movimentação no teu processo. Então, se houver uma oposição, vai ter que pagar para se manifestar, né? Ou mesmo para fazer a oposição se tu quiser ser o opoente, né? E assim vai indo, então daí tem taxas que vão variando conforme vai precisando no processo. Uma coisa que eu não falei também e que pode ser que seja dúvida, e aqui já pressupondo, né? Que eu fui até procurada ontem para ver um caso de uma marca que ela foi, na verdade, uma mulher mandou mensagem no WhatsApp da minha cliente falando que ela não poderia mais usar a marca dela porque agora a marca dessa pessoa tinha sido concedida e era a mesma. E aí eu fui olhar lá no INPI para entender o pedido, ela até mandou o número do pedido e foi concedida no mês passado. Então, na verdade, a gente até vai entrar com um processo de nulidade. O processo de nulidade por quê? Porque não houve oposição lá no início, tá? Nos 60 dias depois de publicado o pedido. E aí, agora, como foi concedida, a gente vai entrar com um processo administrativo de nulidade. Aí tem 180 dias para isso. Na verdade, essa pessoa até ela fez errado, digamos assim, porque ela não deveria ter nos comunicado, porque aí fica em tempo hábil para fazer esse recurso administrativo, né? Esse processo, desculpa, não é um recurso, esse processo administrativo de nulidade. Claro que, mesmo que perdesse o prazo aqui, né, eventualmente existe, aí são 5 anos para eu tentar resolver isso judicialmente, tá? Porque via de regra, e isso é muito importante, eu esqueci de falar, vai ter direito àquela marca quem primeiro depositar o pedido no NPI, tá? Então, a primeira pessoa que for lá e entrar com o pedido é quem vai ter esse direito. No entanto, se alguém já utilizava aquela marca na qual eu fui lá e fui solicitar o meu registro em pelo menos 6 meses, tá, da data do meu pedido, essa pessoa pode, por meio da oposição, por meio do processo administrativo de nulidade, ou mesmo através de uma ação judicial, vir a anular o meu pedido de marca. Aí aqui é uma questão probatória, que é, por exemplo, mesmo nesse caso que eu citei para vocês, a minha cliente ela já usa há mais de 15 anos a marca, e ela tem várias provas disso, então consegue, tá? Em disputa judicial, daí também se consegue resolver, tá? E até eu também tive um caso mais antigo no qual virou processo que existia uma marca, enfim, e a opoente, digamos, tá? Quem estava querendo se opor àquela empresa, dizendo que ela estava, na verdade, induzindo em erros consumidores, porque era a mesma marca parecida, e isso seria concorrência desleal, e né, nesse sentido, mas naquele caso não era. Então, eu tive um processo no qual foi entrado com um pedido para anular
e para aquela pessoa deixar de usar, aquela empresa deixar de usar a sua respectiva marca, porque essa outra tinha o registro, tá? Acontece que em primeiro grau a gente ganhou, enfim, conseguiu provar que, na verdade, a marca já era utilizada e vinha há mais de 15, 20 anos e vinha de um nome de uma pessoa lá da família. E a outra parte, na verdade, usava há pouco tempo e tinha comprado, tá? Uma marca que tinha uma expressão muito comum, porque isso eu também tenho que cuidar, em que pese a marca pode não ser o mesmo nome, exemplo, Gabriele com meu nome é Gabriele com 2 L's e é no final. Digamos que alguém queira registrar Gabriel ou Gabriela no mesmo ramo de atuação, também não pode, porque é muito parecido e mesmo por questão da fonética, a gente sempre tem que cuidar, tá? Então também isso é muito importante. E às vezes eu não vou nem conseguir, só abrindo aqui um parênteses, verificar isso lá no INPI, tá? Não vou conseguir, por exemplo, digitando lá, Gabriele Calçado, sei lá. Eu não vou conseguir ver que esse nome, alguém tentou registrar algum Gabriel, só pela pesquisa literal, mas essa fonética também não pode, tá? Também é caso de concorrência desleal. Então, no caso da minha cliente, a gente conseguiu provar, enfim, que essa marca, na verdade, ela era já utilizada há muito tempo, mas essa outra empresa, ela comprou uma marca que já existia e que era muito parecida, tá? O nome era muito parecido e como era a mesma área de atuação, enfim, teve esse problema, tá? Então, a gente tá agora para ver, enfim, em primeiro grau foi ganho, porque já se utilizava mais tempo em que pese existia aquele registro, e agora vai para segundo grau para a gente ver o que acontece, tá? Pessoal, alguma dúvida? Bom, sobre patente, então, tá? Que é outro assunto que a gente vai conversar hoje. A patente, ela pode ser tanto de invenção quanto de modelo de utilidade, tá? E o que é isso? Invenção é algo que é totalmente novo e o modelo de utilidade é algo que tem, né? Precisa ter uma novidade, mas na verdade não tão grande quanto a invenção. Eu vou dar um exemplo. O modelo de utilidade, por exemplo, não sei se hoje já existe, tá? Mas, por exemplo, uma tesoura para canhoto, tá? Então, eu vou adequar aquele meu produto a uma nova realidade, assim como tantos outros, tá? Isso também é passível de proteção. A diferença entre esses dois está mais com relação ao prazo, tá? Quando eu tenho uma invenção, eu tenho a proteção por 20 anos, não renovável, e no caso do modelo de utilidade, eu tenho por 15 anos também não renovável. Como lá no INPI tudo é demorado, enfim, se assegura pelo menos que eu possa utilizar da patente por 10 anos, tá? No caso de invenção, e 7 no caso de modelo de utilidade. Então, não é incomum a gente ouvir que pessoas depositaram seu pedido lá em 2010, 2012, e recém agora estão conseguindo, né, ter, na verdade, o seu direito definitivamente resguardado e protegido, porque até então se tem apenas uma expectativa de que aquele meu direito vai ser protegido. E até eu não falei, mas com relação à marca, tá? O prazo é de 10 anos, sempre renovável, tá? A marca pode renovar quantas vezes quiser. Então, voltando aqui para a questão de patente, né? Ela pode ser tanto de invenção quanto de modelo de utilidade. São 3 requisitos que eu tenho que sempre verificar para ver se essa minha invenção, enfim, ela é patenteável ou não. Ela tem que ter uma atividade inventiva, que o que é isso? É não estar compreendida no estado da técnica, tá? Que é tudo que, na verdade, é de conhecimento público em mais de 12 meses da data lá do meu pedido. Então, se eu fiz algum pedido de alguma invenção hoje, tá? 12 meses para trás, que se chama um período de graça. Eventualmente, se alguma informação sobre aquilo que eu estou, até algum artigo, alguma coisa que eu venha publicar, enfim, se tornar público, não faz mal. Mas se for de 12 meses para trás, eventualmente sim, vamos ter problema, porque se entende que aquilo já seria de conhecimento público. Então, não seria possível, né, faltando esse requisito, eu solicitar a patente do meu
minha invenção, enfim, tá? Além disso, eu preciso que tenha aplicação industrial, tá? Que é um ponto bem peculiar, ainda mais pensando em startups, na questão de escalabilidade, enfim, tá? E eu preciso que, além disso, então, atividade inventiva, novidade, que seja novo, e aplicação industrial, tá? São esses três requisitos para eu verificar, então, se é patenteável ou não. O software, tá? Muita gente acha que o software é protegido por meio de patente. Não, não é. O software ele é protegido pela lei de software e pelos direitos autorais, em que pese o registro seja feito lá no INPI, tá? E só para falar um pouquinho rapidamente dentro do assunto de patentes, trazendo um pouquinho o assunto de softwares, o software ele é bem rápido assim para conseguir o registro lá no INPI, tá? Tem uma taxa única que é de 180 e alguma coisa, que eu não vou lembrar exatamente quanto, 183 ou 187, agora eu não lembro, que tu pagas, enfim, para então para o pedido. Ele é online, tá? E na verdade o mais rápido. O que acontece é que, por vezes, pode não ser interessante, aí vai depender do caso concreto, fazer o registro desse software, porque, por vezes, isso, o código-fonte, que aí a gente tem que registrar lá, né? Aí tem que fazer gerar, enfim, um hash também. Por vezes, ele muda muito, tá? E não adianta eu ir lá e fazer o registro se eu não tenho pronto, se eu só tenho um esboço, algo inicial, repito aqui, uma ideia, tá? Ideia não é passível de registro. Muitas vezes, eu falei isso na semana passada, eu sou procurada por pessoas, principalmente agora com essa questão toda de inovação, enfim, eu tive uma ideia de desenvolver um aplicativo assim, 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 de formar um método, não sei das quantas, não dá, não adianta, tá? Se quer registrar, por exemplo, o software, precisa do código-fonte, precisa de todas as informações que são necessárias para se registrar. Mas, por vezes, repito, isso pode não ser tão necessário, enfim, porque vive mudando, né? E lembrando que o software ele tem proteção por 50 anos, tá? Mas por vezes, e aqui pensando na verdade, né, o software nem é o caso, porque como ele acaba mudando muito, a proteção na verdade é muito extensa, mas por vezes, por exemplo, no caso de uma patente, depois que passa o período da minha proteção, ela cai em domínio público. Então, por exemplo, a Coca-Cola, que é o exemplo mais comum, né? Por que eles nunca registraram a fórmula? Por que nunca ninguém conseguiu, né, ter acesso a isso? Enfim, não pediram a concessão de patente da fórmula da Coca-Cola, ou mesmo qualquer tipo de registro, porque, na verdade, ela é protegida por um segredo de negócio. Então, imaginem a Coca-Cola, nem sei quantos anos tem, mas são muitos anos de atuação. E se não fosse assim, e eventualmente, né, solicitassem algum tipo de proteção, eventualmente, essa fórmula dela já teria caído em domínio público há muito tempo. Então, eventualmente não, com certeza. Então, é uma questão de estratégia. Nem sempre vai ser a melhor coisa do mundo eu pedir uma concessão de uma patente, tá? A regra não é essa, por óbvio, a regra é sim, vamos proteger e vamos pedir a patente. E são tantos assuntos, gente, que vão vindo na minha cabeça, então, eventualmente, se eu quiserem que eu retome alguma coisa, também podem chamar, tá? Mas com relação ao que não pode ser patenteável, enfim, tem coisas muito específicas na lei, tá? Por exemplo, eu não consigo patentear um método operatório, um método matemático, regras de jogo, deixa eu pensar, que mais? Então, são um rol, na verdade, muito grande de coisas, tá? Que eu não consigo vir a patentear. Genoma humano, questão de, por exemplo, muita gente aqui também pede com relação a questões de ensino, né? Eu criei, desenvolvi um método de ensino. Consigo vir a patentear? Não consegue, tá? Então, programa de computador, repito, não é patenteável. Apresentação de alguma informação, algumas ideias, tá? A ideia não é nem passível de registro de marca, nem de patente, nem de nada, tá? De marca, na verdade, vai poder ser se eu quiser
utilizar, enfim, tá? Daí, claro que sim, porque é questão do nome, tá? Então, aqui só me corrigindo, tá? Mas nesses outros tipos de proteções com relação à patente, não, tá? E o software também não. Outro ponto que é muito importante a gente ter em mente, e várias pessoas perguntam, mas é o que eu preciso, então, para pedir uma patente, tá? Eu vou precisar, para fazer o depósito do pedido, tá? De um relatório descritivo, descrevendo todo o meu produto, enfim, minha invenção, meu modelo de utilidade, tá? As reivindicações, que é a parte mais importante desse pedido, tá? Por vezes, até na verdade, não é para a pessoa que está fazendo o pedido que vai conseguir redigir esse documento, vai pedir ajuda, sei lá, se é alguma coisa que envolve algum composto químico, vai pedir ajuda da química, né, para redigir isso. Um resumo, eventuais desenhos, se é algo que é algum produto montável, enfim, nesse sentido, né? E alguma outra lista, algum outro documento que seja eventualmente necessário, tá? O pedido de patente também vai ter proteção nacional, tá? Então, de 20 anos para invenção, 15 anos para modelo de utilidade. E ele é diferente, tá? O modelo de utilidade ele é diferente do desenho industrial, só para deixar também claro aqui que a proteção é diferente. O desenho industrial é, por exemplo, a forma da garrafinha da Coca-Cola, tá? Para ser bem direta e simples assim com vocês. Essa garrafinha da Coca-Cola, ela é... Desculpa, a garrafinha da Coca-Cola até pode ser registrada como marca, tá? Que agora é importante falar, porque a caneta Bic é outro exemplo, tá? Que a gente consegue, como a gente consegue ter, quando a gente vê qualquer prato, copo, várias coisas que tem a garrafinha, né, desenhada, a gente consegue, mesmo que não tivesse o nome ali, a gente consegue remeter à Coca-Cola. Então, ela pode até ser uma marca, tá? Algumas coisas relacionadas a isso. Só estou dando exemplo da Coca-Cola e da Bic, tá? Mas, de qualquer forma, o modelo de utilidade ele não pode ser confundido com o desenho industrial, tá? O desenho industrial, ele é a forma... Vou pegar de novo aqui a minha água de coco. Ela é a forma ornamental, plástica, enfim, de algum produto, tá? Que vai, na verdade, é mais por questão do visual mesmo, tá? O pedido de patente ele é mais demorado, tá? Como eu disse, e se tem, na verdade, pensando naquele período de graça, né? O pedido de patente ele fica 18 meses em sigilo, tá? Até então ele efetivamente ser publicado, enfim, porque aí vai ter toda uma questão técnica lá no INPI para verificar, né, quem que pediu primeiro, eventualmente tiverem mais de um pedido nesse sentido. E quem faz toda essa análise são profissionais técnicos, tá? Lá no INPI, são peritos mesmo que avaliam todos os documentos. Alguma dúvida com relação à patente, gente? Até aqui, e eu já ainda no tempo de ninguém falar, tá? Teve um caso de uma cliente minha que até acho que eu citei um exemplo desses na semana passada. Eu citei esse exemplo na semana passada, sim. Mas que era de uma cliente que estava entrando numa grande rede de varejos, tá? E ela não tem a patente do produto dela, mas a gente até tinha pensado em se socorrer de um NDA, eventualmente, né? Mas como a gente já conversou por vezes, o NDA ele não vai ser a melhor ferramenta, tá? Vai depender de cada caso. Mas nesse caso dela, ela não tem ainda patente e até surgiu um investidor agora e por questão de proteção, enfim, então exigindo só para vocês até verem o quanto isso é importante que esse pedido seja feito para ontem, tá? Já aconteceu também com vários clientes com relação à marca, tá? De aparecer investidores e exigir que se tenha o registro, e aí da noite para o dia, assim, por favor, né? Vamos lá, vamos fazer esse registro para ontem, e aí, pelo menos, se ter lá o pedido, né? Nem que não seja
não se tem a efetiva concessão, porque acaba, no caso de marca, demorando uns 10 meses, em média, né? Mas pelo menos se tenha o depósito desse pedido, tá? Então, só para até mostrar um pouco da importância disso, sem contar nos conflitos internos, né, que essas questões podem gerar. Sempre claro, tá? Se pode socorrer da questão de concorrência desleal, eventualmente, questão de segredo de negócio, mas aqui, se eu efetivamente tiver, né, o meu pedido, é tudo mais fácil. Inclusive, tem estudos empíricos, tá? Que falam que as empresas que, né, de alguma forma, registraram a sua marca ou mesmo pediram a concessão de uma patente em estágio ainda inicial, elas estavam mais aptas, e isso até pode ser meio óbvio, mas essa pesquisa comprovou isso, a receber investimentos. E não só mais aptas, como efetivamente esses investimentos, eles aconteciam, tá? Mais naturalmente, assim, do que naquelas que não tinham, porque eventualmente, sim, podem ter vários negócios que podem vir a se perder devido a não ter a proteção adequada, em que pese, né, a gente tenha, por exemplo, como eu disse, a concorrência desleal para se valer de algumas questões, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a marcas ou mesmo patente? Eu vou fazer uma perguntinha. Me diz uma Tá. coisa, Gabriele. O que acontece do período que tu entra com a patente até tu conseguir o registro? Não tem direito a nada, só a partir do momento que é concedido? Na verdade, você tem uma expectativa de direito, Giane. O pedido ele vai ficar lá, vai ficar, na verdade, meu Deus, me fugiu a palavra, mas ele não é público, tá? Ele fica lá, não é escondido. Gente, me ajudem, me fugiu a palavra. Ele fica. Que horror! Gente, me fugiu a palavra, mas ele não vai para o público, tá? Então ele fica lá protegido no NPI, ninguém fica sabendo durante 18 meses, tá? Aí sim é publicado na revista, tá? Que houve aquele pedido, mas mesmo assim, como tu já entrou com o pedido há 18 meses antes, digamos, tá? Se ficar comprovado que tu entrou, e aí fica comprovado por meio do teu pedido, né? Pela data do teu pedido, tu tem pelo menos, tá? Depois de concedido, tu tem pelo menos, se for patente, 10 anos, se for modelo de utilidade, 7 anos. Mesmo assim, pelo período em que não é concedido, em que tu tem uma expectativa de direito, tá? Tu eventualmente pode se valer da concorrência desleal, e se alguém utilizar, tu já vai dizer, não, mas eu já depositei o meu pedido lá em tal data, e eventualmente essa pessoa não vai conseguir fazer o pedido dela no INPI, entende? Porque ela até pode fazer o pedido, mas ela não vai conseguir alcançar, ter sucesso nesse pedido, porque o teu foi anterior. E o que acontece aqui também, Giane, é que eventualmente mesmo quando tu faz teu pedido e outra pessoa eventualmente comece a usar, né, vaza alguma informação, enfim, agora me veio a palavra, que era sigilo, que eu queria falar, que fica por 18 meses em sigilo, naquele período em que não é ainda concedido, caso alguém, né, utilize, tu pode se valer desses instrumentos, assim, para dizer não, é meu, e aí depois até voltar com uma indenizatória, eventualmente, se essa pessoa não parar de usar, enfim, dizendo não, mas isso aqui é meu. Mas assim, isso é tudo questão daí probatória, tá? Porque o teu direito real, ele só passa a existir a partir da concessão. Durante o período de trâmite no NPI, e é demorado mesmo, tu tem uma expectativa de direito, então tu poderia tentar se valer desses instrumentos, tá? Mas assim, o direito propriamente dito é só a partir da concessão, tá? Então, se a pessoa dizer não, mas tu não tem a concessão, aí é uma briga, tá? Daí vai ter que ver. Aí depois, quando é concedido lá no final sei lá, vamos dizer, em 7, 8 anos, que é um horror, tu poderia se voltar e pedir uma indenizatória, entende? Por aquele período em que a pessoa ficou utilizando e, enfim, pedir que ela se obste de usar. Era isso que eu ia perguntar. Tem direito à indenização Tem direito à retroativa? indenizatória. Claro que o cálculo da indenizatória aqui vai depender do magistrado, né? Sim.
do entendimento, enfim, mas aí tu pode eventualmente pedir, deixei de lucros cessantes, enfim, várias coisas nesse sentido, tá? Mas aí é questão probatória e questão de entendimento, tá? Não sei se eu respondi tua pergunta, porque é um ponto bem delicado, infelizmente, porque a gente não tem essa rapidez, essa agilidade aqui no Brasil, né? Sim, sim. E assim, ainda tem o problema de não ser exatamente igual, eles podem dizer, ó, tem isso aqui diferente e já era. Sim, sim. Mas aí vai ver muito também se é patente de invenção ou de utilidade. E aí, por exemplo, assim, até um caso que eu tive também, que era com relação a um software, tá? Eu vou aqui trazer. É a ver com o meu caso, mas eu vou trazer um exemplo, na verdade, utilizando. Porque eu não posso falar, enfim, quem era, mas eu vou utilizar um exemplo aqui mais comum, tá? Mas que só trocando, na verdade, as figurinhas. Um exemplo de um aplicativo, tá? De transporte, sei lá, exemplo de qualquer um que a gente tenha, tá? Uber, 99, qualquer um. Vem alguém e cria um aplicativo similar, muito parecido, com outro nome, mas a ideia é a mesma. E isso também várias pessoas já não foi uma mesmo que me procurou para entender. Olha só, eu criei um aplicativo assim, assim, e não tem nenhum, e se tiver algum outro. Na verdade, essa proteção não existe, tanto que existe o 99, o Cabify, o Uber. O que a pessoa consegue se socorrer, e aí que era no meu caso, é da concorrência desleal novamente, tá? Eu não posso ter por mais que o software, por exemplo, e aí eu repito aqui o que eu também trouxe antes com relação a registrar ou não o software, por mais que eu registre ou não o software e alguém consiga fazer algum aplicativo, enfim, muito parecido, né, na configuração com o meu, eu posso me valer das questões de concorrência desleal para dizer, não, mas olha só, cara, é tudo igual. O nosso aplicativo, visualmente, ele é igual. Tu não pode usar isso. Ainda mais quando eu já começo a no mercado ter uma certa notoriedade, né? E aí volta a importância, inclusive, da tua marca, né? Quando eu passo a ficar conhecido no meio em que eu tô atuando, minha marca começa a fazer sucesso, enfim, eu consigo opor isso, né, para terceiros que eventualmente tentem imitar de alguma forma. Então, nesse sentido, eu tive um caso, tá? E aí eu me socorri da questão de concorrência desleal. Não era nenhuma questão de cópia do software em si ou coisa assim, porque isso até é difícil, ou mesmo que não seja, dependendo do caso, é algo que, digamos que não vai alterar, entendeu? Pode até por isso que até por vezes nem é vantagem daqui a pouco tu fazer esse registro, mas sim a questão estética, né, de uma página, mesmo, e aí pensando aqui em sites, né, qualquer outra coisa com relação a essa identidade que se cria quando tu tem uma marca, um produto ou um serviço. Ok, obrigada. Não sei se ficou claro, Jane. Sim, sim, obrigada. Nada, as ordens. Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Com relação ao software, enfim, nada. Até tem no INPI, tá? Algo muito importante, porque muitas pessoas perguntam, tá, mas e como é que eu vou saber se isso aqui é passível de concessão de patente ou não? E no INPI tem um serviço bem legal, que é uma opinião prévia de patenteabilidade. Então, tu paga um valor lá, né? Manda os documentos que são exigidos e eles vão te dizer se aquilo previamente, né, é possível de registro ou não, tá? Então tem esse recurso que é pago, mas que por vezes ele é bem interessante quando se tem essa dúvida, né? Mais alguma coisa, pessoal? É bastante assunto, na verdade, né? E eu trouxe a questão das marcas e patentes e acabei falando um pouco do software, porque são os mais importantes aqui para as questões de startups. E até tem no INPI, a partir de 30 de junho, uma
uma preferência, tá, para as startups, então, para os seus pedidos de patentes, enfim. Antes se tinha para pessoas maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, e agora também tem essa preferência para os pedidos de startups, o que é bem legal, né, para registro de marca, enfim. Foi uma inovação bem legal, até tem um link assim separado lá no próprio site do NPI falando sobre isso. Alguma dúvida, pessoal? Não sei se tem alguma outra área também que alguém queira saber alguma coisa, algum ponto. Alguma coisa, Gabriele? Algum outro assunto? Não, acho que seria isso, na verdade, porque com relação às startups, acho que são os dois assuntos mais melhores assim a serem explorados com relação à propriedade intelectual, né? Questão de direitos autorais, esses pontos eu acho que não são o caso, né? Ou mesmo questão de desenho industrial, enfim, indicações geográficas, só para dizer o que é agora indicações geográficas. Indicações geográficas são, por exemplo, quando eu no meu produto, enfim, eu remeto a alguma determinada região, exemplo, região de Gramado, conhecida por causa dos chocolates, região da Serra lá, eu coloco que meu vinho é da Serra Gaúcha. Então, eu tenho essa indicação de algum lugar que é visto e conhecido por alguma determinada situação. Tem uma pergunta aqui da Aline. Se tinha uma marca registrada, como sei se ela permanece? Se já registrou uma marca há um tempo atrás e para saber se ela ainda está registrada, é isso? Se for isso, é só consultar no site do NPI se tu tiver ou a marca ou o número do protocolo do processo, e aí verifica se ainda está vigente, né, o pedido. E aí, assim, até para renovar, aqui já aproveitando o assunto, para renovar o teu pedido de marca, essa renovação ela tem que ser feita no último ano dos 10 anos, então, tá? No último ano de vigência do pedido. Se não for feito no último ano, tem que ser feito nos 6 meses posteriores, e aí vai ter, na verdade, uma taxinha extra, uma retribuição adicional a ser paga. Mas, claro, pode fazer. Se fizer depois dos 15 anos, também pode, mas aí não vai ter proteção proteção, né, de direito, digamos, naqueles 5 anos que ficaram faltando ali no meio. Aí também aqui, voltando e quase sendo chata, falando de novo da concorrência desleal, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Gabriele. É o Felipe, da Fox. Oi, Eu Felipe, queria tudo te dar bem? os parabéns pela explanação, primeiramente, foi muito boa. E eu Obrigada, tenho uma Felipe. dúvida com relação à parte do registro de software, tá? Eu fiz um registro de software no meu mestrado até, com a universidade e com uma empresa que a gente estava fazendo projeto na época, e aí a gente preferiu por não abrir ele completamente, né? Por deixar algumas partes não colocar no registro propriamente do software em si, mas sim a arquitetura de como ele funcionava. E aí eu vi que tu comentou assim que às vezes o pessoal acaba optando por não registrar justamente por isso, né? Eu queria ver como é que fica agora se a gente for cobrar de alguém por usar o software e tal, porque a gente não registrou o software inteiro, né? Registrou o funcionamento dele, Tu basicamente. diz, Felipe, só para eu entender, tu fala com relação a CD, licenciar esse software? Não licenciar, mas eu digo a gente é um software de um dispositivo, ele é um firmware na realidade, né? Ele é um software que vai dentro de um dispositivo, tá? E aí a gente poderia cobrar de alguém que fosse usar alguma coisa parecida, entendeu? Ah, tu diz com relação à proteção por causa de Isso, concorrência? isso. Eventualmente, sim e não. Por isso que eu falei que essa questão do software é bem delicada e, por vezes, acaba nem sendo tão interessante fazer o registro, porque assim, a cópia vai se dar com relação ao código-fonte, por exemplo, né? Mas, eventualmente, e aí, por exemplo, do aplicativo que eu falei, do Uber, Cabify, enfim, a funcionalidade é a mesma. O código-fonte é outro, mas a funcionalidade é a mesma. E aí, tu vai conseguir ter uma proteção se tu falar, ó, fulano, tu tá usando o mesmo código-fonte que o meu. Aí sim. Mas se não, por utilizar
o mesmo mecanismo, a mesma ideia que a tua, não. Não sei se entendeu, Felipe. Entendi. Então, Entendi, sei sim. lá, eu não sei exatamente, né, a funcionalidade, mas eu vi que alguém está fazendo a mesma coisa que eu, uma proteção que eu tenho por meio de um software que eu registrei, eu não tenho essa proteção nesse Sim. sentido, a menos que ela utilizasse o mesmo código-fonte, né? Sim, só posso cobrar quando... eu estou protegido com relação ao uso do mesmo código-fonte, então. Isso. Mas não se alguém tiver uma ideia parecida, porque o exemplo clássico é esse que eu dei dos aplicativos, né? Entendi. Não, tá bom, Tá? obrigado. Mas assim, vai ter que ver daí qualquer coisa o caso bem concreto, né? Sim. Mas assim, de um modo geral é isso, tá? Tá, obrigado. Nada, imagina. Mais alguma pergunta? Aline também. O prazo de vigência, desculpa, gente. São 10 anos para a marca. Renovável daí. Por quantos anos quiser. É só ressaltar que normalmente a gente só se preocupa com isso quando já surgiu o problema, né? E aí sai bem mais caro. Bem mais caro. Verdade. Até esse caso que eu citei, que me procuraram ontem, se a pessoa tivesse requerido o registro da marca, né? Há um tempo atrás não teria esse problema. Agora está tendo que entrar com processo administrativo de nulidade, está correndo risco de não poder utilizar mais a sua marca. Processo administrativo de nulidade é bem mais caro do que se ela tivesse feito o registro, né? Então é bom evitar esse tipo de situação, né? E com relação à patente, mesma coisa, né? Por vezes tu vai chegar em algum investidor ou, né, uma própria rede, enfim, que tu vai querer entrar, e se tu não tiver uma patente, tu começa a correr o risco de ficar totalmente desprotegido, né? E aí o NDA, por vezes, não vai te socorrer em determinadas situações, porque quando tu tá tratando com empresas muito grandes e tu ainda tá num estágio inicial e é pequeno, ser engolido, na verdade, infelizmente, né, a realidade é muito fácil, né, as pessoas tomarem a tua ideia para elas, enfim, ou mesmo falarem, não vou assinar esse NDA, não, né, e tu não tem a patente, a pessoa simplesmente começar a, sei lá, vazar alguma informação em alguma reunião e eventualmente a pessoa te prejudicar nesse sentido, né. Mais alguma dúvida? Pessoal, não sei se até desculpem assim, eu falo bem rápido e é bastante informação, são bastante pontos, são matérias bem específicas, tá? E acho que é isso, assim, não sei se quiserem até. Eu tô aparecendo, gente. Sim. Está. Ficou tudo branco aqui para mim. Não tô vendo mais ninguém, mas se tiverem qualquer dúvida, Jane, pode passar meu celular também, porque não. Eu acho que ela caiu, não deu caiu. tempo para agradecer. Vamos ver se ela vai voltar. Espera um pouquinho, vamos ver. Bom, eu acho que, Maurício, depois tu faz favor, passa um agradecimento para ela no grupo, tá? Uhum. E agradeço a vocês que tiveram presentes. A Graciele pertence ao escritório Jobim,